2016, primeiro período legislativo da 4ª sessão legislativa ordinária da 5ª legislatura. A Câmara Municipal de Pinheiral, entendimento ao requerimento número 012/2016, número 616, da autoria do vereador Felipe Everaldo da Silva, nos termos do artigo 13º da Lei Orgânica Municipal, com o artigo 230 do Regimento Interno, convocou o senhor Lauriston Guimarães de Oliveira, secretário de Saúde do município, e o senhor Carlos Gustavo Lousado Medeiros, presidente da Cruz Vermelha Brasileira, filial Barra Mansa, e o senhor Danilo Tadeu Rodrigues Carvalho, administrador da Cruz Vermelha Brasileira, filial Barra Mansa, para prestar esclarecimentos sobre falta de pagamento a fornecedores, funcionários, licença maternidade, rescisões contratuais, decorrente do contrato, convênio, termo de parceria ou outro instrumento legal mantido com a Cruz Vermelha e a Prefeitura Municipal de Pinheiral para operacionalização de módulos, pronto-socorro, hospital ou outras unidades de saúde do município. Desta forma, passo a palavra ao autor do requerimento de convocação aprovado pelo plenário da Câmara, ao vereador Felipe Everaldo da Silva. Eu gostaria de pedir silêncio com a plateia. Boa noite, presidente. Sem som. Oi. Tem som. Oi. Presidente. Mas não é aqui, é lá dentro. Oi. Foi. Presidente, vereadores, público presente. Queria agradecer a presença do secretário de Saúde, no qual convocamos hoje, e do presidente da Cruz Vermelha, Carlos Gustavo, e Danilo, representante da Cruz Vermelha. Mas lá Está dando para ouvir direito? Aumenta mais um pouco. Alô? Melhorou. O motivo no qual fiz esse requerimento, convocando a Secretaria de Saúde e a Cruz Vermelha, foi por um impasse que já se arrasta aproximadamente 4 meses em relação ao pagamento de funcionários e fornecedores que prestaram serviço de alguma forma no pronto-socorro municipal. Funcionários são 5 funcionárias, entre técnicas de enfermagem, enfermeiras e médica. Elas ficaram grávidas e, na hora mais delicada de suas vidas, não receberam e estão sem receber o seguro maternidade, o salário maternidade. E com um grande risco e uma dúvida em relação à rescisão, que após acabar esse direito do salário maternidade, se vão ser demitidas e receber o que é direito. Além disso, uma conta com diversos fornecedores, alguns deles aqui da cidade, e uma maneira diferente, uma dúvida em relação ao quanto é devido. Então, essa convocação hoje do secretário da Cruz Vermelha juntos, aqui na sessão da Câmara, é para realmente saber se há essa dívida da Prefeitura, quanto, como, se batem os valores e, principalmente, o motivo do qual não estão sendo efetuados os pagamentos, principalmente das funcionárias, que algumas aqui até se fazem presente, e dos fornecedores. Então, no momento oportuno das perguntas, não sei a ordem disso, já tem uma listagem de perguntas para a Cruz Vermelha e para o secretário de Saúde. Não, a bola está com você. Então, vamos lá. Minha primeira pergunta à Cruz Vermelha. Eu quero fazer uma série de perguntas para a Cruz Vermelha e, logo em seguida, uma série de perguntas para o secretário de Saúde, para que nós possamos organizar essa reunião de hoje. Vou aqui para ir anotando as respostas. Primeiramente, a pergunta clássica para a Cruz Vermelha: qual é o motivo do não pagamento do salário maternidade às funcionárias da Cruz Vermelha que prestavam serviço no pronto-socorro municipal?
Boa noite a todos. Primeiro eu gostaria de agradecer, em nome do presidente da Câmara, e aí extensivo a todos os vereadores, pela oportunidade de estar aqui, prestando contas e, de alguma forma, contribuindo para a elucidação desse caso. Parabenizar o profícuo trabalho que essa Câmara vem exercendo na função de controle do Executivo. Nós somos da região, a gente acompanha os noticiários e eu gostaria de registrar e parabenizar a forma atuante com que esses vereadores vêm de maneira diferenciada de outros municípios da região atuando. Eu gostaria de pedir 5 minutos para que eu pudesse introduzir a questão do convênio, para que haja um entendimento. Talvez os números crus causem mais confusão do que elucidação. Então, a Cruz Vermelha é uma instituição privada, sem fins lucrativos, independente, e ela atua em sociedades afiliadas. E isso é importante ressaltar, porque eu vou explicar mais na frente um questionamento do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Então, cada município ela tem um CNPJ e uma vida jurídica independente. Apesar de caracterizar um nome fantasia Cruz Vermelha Brasileira, o título filial D caracteriza uma pessoa jurídica independente que responde de maneira independente pelas suas ações. A vinculação entre elas é tão somente institucional, de acordo com as suas ações. Barra Mansa, ao longo dos anos, vem sendo tido como referência de conduta e de gestão. Nós assumimos, em 2008, a UPA Barra Mansa e fomos referência do Estado do Rio de Janeiro como gestão de unidade de pronto atendimento. A partir daí, por ordem do governador na época, todos os municípios foram visitar e daí ele surgiu o know-how para que nós expandíssemos as atividades para outros municípios, como Nova Friburgo, como Três Rios, como Resende. E quando nós fomos convidados a Pinheiral, um dos pré-requisitos que nós apresentamos foi o atestado de bons serviços prestados nesse município, agregados no processo licitatório. O vínculo com o município de Pinheiral, ele ocorreu inicialmente por uma questão emergencial. Fomos chamados através do procurador de Itatiaia, indicados porque havia um problema grave no pronto-socorro da cidade. Quando nós chegamos na cidade, realmente nos deparamos com uma situação deplorável. O pronto-socorro tinha problemas sérios com questão de frequência de médicos, de profissionais de saúde. O calor existente na sala de medicação era desumano, mais de, muitas vezes, 40 graus, infiltrações, e realmente tomamos isso como um desafio, de comum acordo com o município. Em 6 meses elaboramos um convênio e, além de promover toda a reforma que era necessária por um custo abaixo de valor de mercado, que é sempre uma característica nossa, a nossa despesa operacional é a mais barata que é cobrada no estado inteiro, né? Até porque, diferente de OS, a Cruz Vermelha não paga cota patronal e nem remunera a sua diretoria. Então, o custo dela é aproximadamente 30% mais barato que qualquer OS, que frequentemente se contrate. Bom, nós fizemos, durante 6 meses, em parceria com o município, controle e fiscalização, um trabalho exemplar, e o pronto-socorro passou a ter humanização, classificação de risco, atendimento visual e também uma coisa que historicamente o município de Pinheiral sempre sofreu, nós corrigimos, que é a questão do profissional médico. Em um diagnóstico feito por profissionais qualificados, inclusive de experiência comprovada no Estado, na gestão do Estado do Rio de Janeiro, identificamos que Pinheiral era um município onde os médicos da região identificavam como um segundo emprego. Era o famoso bico. Então, não se dava importância para o compromisso com o município de Pinheiral. E uma das coisas que eu falei com o prefeito, após o diagnóstico, que nós temos que mudar essa realidade. Nós temos que criar condições para que o médico identifique Pinheiral como sendo o primeiro emprego dele. Possivelmente, se tiver possibilidade, ele vai conseguir arrumar outros empregos em outros locais, por plantões, etc. E foi isso que foi feito, né? Nós chegamos ao
ao ápice de ter médicos sobrando no banco de espera para entrar no pronto-socorro de Pinheiral. Um resquício de gestão que eu acredito que deva permanecer até hoje. A partir desse momento, também o município passou a fichar, né, ou seja, a respeitar o médico na condição trabalhista. Então, com condição de férias, 13º, porque até então era pago por RPA. Bom, isso corrigiu essa demanda, implantamos o sistema clínicos, que é um sistema observatório, que ele serve também para servir como observatório do sistema. Então, ele gera relatórios de gestão, que eu acredito que seja um sistema que seja implantado até hoje, e de acordo com a doença, caracterização, por exemplo, dengue. Se você chega 100 pacientes com dengue, o sistema consegue te dar em tempo real, na mão do gestor, um relatório onde ele mostra que 90 estão situados no bairro X. Então, e de imediato, você consegue, além de ter uma melhora do pronto-socorro, você consegue ser observatório do sistema de saúde. Então, assim, essas mudanças foram significativas nesse período de 6 meses. Posterior a isso, por ser emergencial, foi aberto um processo de licitação que chama concurso de projetos, onde é aberto para outras instituições também comparecerem, né, participarem do processo. Desse processo, a Cruz Vermelha participou, com o custo dela, e somente uma outra, se eu não me engano, instituição participou, que é aquela OS do Maranhão, que tem 5 diretores presos hoje, a mesma que presta serviço para Barra Mansa, que foi retirada por força judicial e não está mais, inclusive, em Barra Mansa, já assumiu outra lá, prefeito de lá. Barra Mansa, inclusive, que nós somos presidente do Conselho de Saúde, né, e reprovamos as contas do município do ano de 2015 agora, e foi encaminhado para a auditoria do Estado. Nosso trabalho para fazer isso é muito sério, muito desgastante, muito atenuante para poder manter esse padrão e também o custo. E o problema todo com o Pinheiral se deu possivelmente posterior ao concurso de projetos, quando ele começou. Eu sempre costumo associar, enquanto o barco está afundado, ninguém quer ir lá tirar. Depois que você flutua o barco, ele está flutuando, está pintadinho, está com o motor funcionando, aí pessoas começam a entrar para poder também querer gerenciar e querer participar do sucesso que ocorreu. Eu vi um questionamento aqui, o vereador colocou muito bem, eu acho até que foi motivo de discussão, mas isso que, de alguma forma, vocês falaram a mesma língua. Quando a gente presta serviço ao município, a gente tem que ser fiscalizado. E os dois têm que prestar conta, sim. Acho que, de alguma forma, foi o que os dois, Vossa Excelência, colocaram aqui muito bem, mas com autonomia do que foi prestado. E como você reflete isso, como você apura isso? Você tem um contrato e você tem um negócio que chama plano de trabalho. Desculpe, esqueci de avisar isso. Desculpe. Então, o contrato são as regras, como as partes devem se comportar perante aquela execução. E quanto as partes não se entendem, a Justiça vai avaliar e entender pelo contrato. O plano de trabalho é a forma pela qual nós vamos executar aquilo que nós fomos contratados. E a divergência começou exatamente nesse processo. A gente fez várias reclamações com o secretário de Saúde e de ingerência sobre a execução da Cruz Vermelha no plano de trabalho. O plano de trabalho foi deformado por várias vezes por ingerência dentro do que se propunha ser feito, muitas vezes até para menos. Mas toda vez que você altera uma coisa que está acordada entre as partes, você tem que aditivar. Você faz um aditivo e diz que você mudou, né? Eu, além de médico, sou também formado em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. A gente costuma dizer, dentro desse princípio, que a qualidade de um projeto ela é um triângulo perfeito. O escopo, aquilo que você vai fazer, né, o custo financeiro que você tem e o tempo. Se você altera o que você vai fazer, ou altera o tempo, ou altera o dinheiro, você altera o triângulo e o projeto está comprometido. Esse era meu medo. Então, o projeto foi comprometido a partir desse momento. Então, eu estou dizendo isso para os senhores, já estou concluindo, porque
porque são duas coisas distintas. Uma questão financeira. Tá melhor? Ok. Uma é a questão financeira e a outra é a questão operacional, que são coisas distintas. O tempo nós cumprimos até o final do contrato. Se a gente se ater só a questões financeiras, a gente vai se perder. Então, como é feita a cobrança disso? De acordo com o contrato, como nós interpretamos como plano como de trabalho, como nós várias vezes questionamos isso à Secretaria Municipal de Saúde. Nós executamos dentro do padrão que era previsto, somente o executado é cobrado. Então, antes do final do mês é mandada uma planilha do que foi executado. Em determinado momento, começou a acontecer, há cerca de um ano antes do final do contrato, que o custo passava em torno de 600 mil e era pago 400. Emite a nota de 400 sobre justificativa de glosas preventivas. Só que um processo todo mundo conhece, e a minha angústia sempre foi essa. Só interrompendo para explicar, para quem não sabe, quem é a glosa. Que essa glosa a glosa é não pagar o valor integral do que foi solicitado. Né? Por quê? O solicitado, ele prevê o que vai ser executado, paga o fornecedor, paga o seu salário mês e uma parte que é o fundo para rescisão. Quando os senhores forem demitidos, o dinheiro vai ser usado para demitir. Então o cálculo é certinho e sempre foi, com todos os convênios que nós executamos, de zerar. O contrato foi zerado quando termina, porque é executado com espelho. Tudo que foi executado no contrato de Pinheiral passou pela mesma conta corrente, a mesma. Então não tem como ter erro. Ele passou por ali e saiu por ali. Então, durante os meses, o valor da fatura era 600 mil, era pago 300, era pago 400, era pago... Então, o dinheiro foi ficando sequestrado com a secretaria, um dinheiro que era para estar em recurso da instituição. Obviamente que esse dinheiro era para estar investido, porque a inflação está comendo ele mensalmente. Quando chegou no final do contrato, foi feito um repasse insuficiente. Então, para resumir a história, para vocês entenderem, que não é a diferença nem tão alta pelo valor global do convênio, R$ 524.134,16 era a diferença que faltava do que nós pedimos e o que foi pago. Posteriormente, agora, recentemente, em conversa com o senhor excelentíssimo prefeito, ele disse que em momento nenhum, contrariando o silêncio da Secretaria de Saúde, fechou as portas para negociar ou para pagar. E fez um aporte de 35 mil para amenizar a situação até que fosse resolvida. Então, hoje a diferença é 489.194,16. Só que, para a Cruz Vermelha, esse valor já está em aproximadamente 800, 900 mil, porque esse atraso vai gerando multa, juros e etc., vira uma bola de neve, né? Isso vai indeterminado. O que nós propusemos desde o início era até assumir essa diferença, porque o nosso interesse aqui é único, resolver o problema, resolver para a gente, resolver para a secretaria e resolver para os munícipes e para os funcionários que têm o direito de receber. Em todos os convênios que deram algum problema para receber, a nossa prioridade sempre foi recursos humanos. Então, para finalizar essa interpretação, eu acho que houve um entendimento técnico muito difícil e equivocado. Fica aqui eu não posso deixar de falar isso porque é um sentimento de gestão mesmo, que apesar nem tudo que é legal é moral, nem tudo que é moral é legal. Meu pai é jurista e sempre me falou isso. E eu acho que o nosso país tem um grande problema de gestão, muito grave. Eu não tenho certeza que os gestores, eles têm que ser indicados, mas tem que ter alguma experiência técnica na área. Fica muito difícil você gerir qualquer coisa quando você não tem experiência daquilo. E eu tive a oportunidade de ver um vídeo que circulou na internet recentemente, de um professor meu, de eletrocardiograma, professor Enéas, que foi presidente da República algumas vezes, falecido, professor Enéas. E ele deu um exemplo, para finalizar, que me chamou muita atenção. Alguns dos senhores aqui iriam se propor a pegar um avião e viajar 2 anos, 4 anos nesse avião com alguém que não fosse treinado para ser piloto? Eu acho que a mesma coisa acontece na gestão do nosso país. Eu estou falando em tese.
Eu acho que é preciso que as nomeações sejam feitas com algum conhecimento técnico para que a gente possa realmente começar a mudar a cara da gestão desse país. Eu encerro aqui a minha colocação e me coloco à disposição para qualquer esclarecimento. Continuando, então, vamos às perguntas e às respostas. Primeiro, agradecer essa introdução, mas voltando à primeira pergunta, qual o motivo, então, do não pagamento do salário maternidade às funcionárias? Para a gente, cada pergunta, responder de forma clara. Então, a gente não pode fragmentar as funcionárias. A responsabilidade inicial do pagamento é da Cruz Vermelha, ponto, das funcionárias. A prefeitura responde subsidiariamente, ou seja, como terceirizado, o responsável, o serviço foi prestado dentro do prédio público e por também ordem de gestores públicos. É isso que eu estou protocolando no Ministério Público do Trabalho, que nós fomos intimados, e eu estou explicando isso ao Ministério Público do Trabalho para que seja convocado, o entendimento seja convocado o secretário também, porque na condição de não ter condição de pagar, o município ele é responsável porque ele responde subsidiariamente. Então, a resposta é a seguinte, o pagamento que é devido é os R$ 489.194,16. Com esse pagamento, isso sem juros, sem multa contratual por atraso, por nada. É o que a Cruz Vermelha está se propondo aqui. Com esse pagamento, a Cruz Vermelha dá a quitação e assume toda a responsabilidade qualquer do contrato, que hoje já é de 800 mil. Esse pagamento não foi feito, esse pagamento não foi efetuado justamente por conta desse valor devedor da prefeitura, como o senhor está colocando. Mas, independente disso, a Cruz Vermelha não teria que cumprir essa obrigação de alguma forma? Sim, as obrigações trabalhistas que ela tenha condição e saldo, o que hoje não tem. A Cruz Vermelha vem sofrendo muito de Barra Mansa com o projeto SAMU 92. O projeto SAMU 92 sequestrou quase todos os recursos da Cruz Vermelha de Barra Mansa, porque nós ganhamos a licitação e o governo, o projeto SAMU é um projeto tripartite acordado. O município paga 25%, o Estado 25%, isso foi acordado no consórcio entre os municípios, inclusive Pinheiral. E o governo federal paga 50%. Só que o governador Sérgio Cabral, na época, assumiu a responsabilidade dos 25% do município. E logo que o SAMU inaugurou, ele destituiu a resolução dele e não pagou. Então o projeto começou a rodar com déficit de 25% todo mês, e assim ele está até hoje. Sendo que o governo federal demorou a pagar 6 meses a primeira cota de 50%. E o Estado atrasa quase de 6 em 6 meses as parcelas. Como o projeto inaugurou, a Cruz Vermelha emprestou isso, foi emprestando porque não tinha nem outra solução, porque as pessoas iam sendo demitidas ao projeto SAMU, e o nosso recurso, então hoje nós não temos, o recurso financeiro que nós temos está sequestrado pelo processo SAMU 92. Então, não tendo o recurso financeiro disponível, no caso que é a situação atual, a prefeitura responde como quem terceirizou o serviço. Então, de qualquer forma, as questões trabalhistas, elas vão acabar na prefeitura, de alguma forma. Certo. Próxima pergunta em relação ao INSS e o FGTS. Se já está em dia, se está sendo pago e se está sendo tratado como prioridade esse pagamento das parcelas em atraso do INSS e do FGTS. Sim. Com esse aporte de 35 mil, nós conseguimos regularizar os salários de maneira temporária, né, até a data de hoje. O INSS está todo regular, né, e o FGTS faltou uma parcela referente ao último mês de fevereiro, que não deu para quitar. Então, só tem uma parcela de fevereiro do FGTS em aberto. Pois não. Boa noite aos representantes da Cruz Vermelha, boa noite ao representante da Prefeitura, senhor Laures. Conforme o representante da Cruz Vermelha já fez a sua introdução, gostaria que o senhor fizesse a sua introdução e logo em seguida eu faria uma pergunta ao senhor. Porque tem uma ordem das perguntas aqui, senão vai acabar tumultuando. Termina a sua pergunta. Que aí depois o secretário faz os esclarecimentos. Se quiser fazer para a Cruz Vermelha, sem problema. Então, vou fazer para a Cruz Vermelha.
esse convênio foi firmado 30 de abril de 2014, certo? A licitação, sim. Havia um convênio anterior de 6 meses e depois foi feito o processo licitatório. Então, esse contrato firmado em 2014, 30 de abril, seria de R$ 7.588.789,41. Então, o valor global, como é feito isso? É feita uma estimativa, né? Então, se o desembolso ele era de 600 mil, o que acontece é que a Cruz Vermelha sempre gastou menos do que o valor que era previsto por mês. Foi sempre abaixo do custo esperado, porque como era questão sempre estimativa, ele custou menos. Então, não chega no valor global, porque todo mês ele só é executado. Um exemplo, vamos supor que faltam 5, 6 funcionários. Só é cobrado o que foi executado dentro do mês. Então, ele é sempre abaixo do valor teto. Não, o que tem aqui para mim é que era 7.588.000 quebrado, com um outro convênio de 6 meses, seria 3.238.000 quebradinho, isso daria em torno de 11 milhões. É isso mesmo? Sim. E nesses 12 meses, teve algum aditivo desse convênio? Houveram alguns aditivos, se não me engano, 1 ou 2 aditivos. Eu vou até me comprometer, eu vou protocolar toda a documentação do que eu estou falando aqui com o presidente da casa, né, na semana que vem. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, nem todos, o que foi aditivo foi que a gente pediu muito, solicitou muito, porque a gente tem experiência com o Tribunal de Contas. E não deu outra. O Tribunal de Contas já me notificou com a seguinte justificativa. O município de Pinheiral, há anos, que justifica os problemas com pronto-socorro, que como atividade primária de pronto-socorro, deveria ser responsabilidade do município. Então, foi solicitada uma multa ao município e à Cruz Vermelha, porque eles já participaram desse processo, já foram notificados desse processo no passado. E aí eu vou dizer o porquê da minha introdução. Houve uma confusão no Tribunal de Contas, porque a Cruz Vermelha que teve aqui no passado foi Volta Redonda. É uma pessoa jurídica independente. Então, eu notifiquei o Tribunal de Contas que houve uma confusão na interpretação dos dados, mas, voltando ao assunto, já esperando que isso ia ser cobrado, e o Tribunal de Contas olha muito o quê? Resultado e aditivo. A gente tem problemas sérios, né, de deformidades, de ordens e de notificações em gerência de recursos humanos que foram feitas, notificados, registrados por e-mail, que deformam o corpo totalmente do projeto, sem que fosse feito um aditivo específico para isso. Certo. E quando fala aí no passado, o Tribunal de Contas, quando sugeriu o final do convênio porque o Tribunal de Contas entendia que burlava a lei de responsabilidade fiscal, estava fazendo pagamento de pessoal dentro da Cruz Vermelha. Não, e esse que a gente recebeu, eu não conheço o processo antigo, porque não éramos nós. Mas esse agora, o que ele questionou é que atividade fim, responsabilidade de executar, porque é o seguinte, quando você fala uma UPA, um SAMU, é um projeto federal. Então, esse projeto ele pode existir temporalmente, como tem acontecido algumas UPAs fecharem. Se você abre um concurso público para uma UPA e o governo federal para de repassar, ela fecha, o que você faz com esses funcionários no futuro? Então, nesse caso, você tem uma argumentação que você terceirize. Agora, o pronto-socorro é uma atividade fim do município. Ele não deveria ser terceirizado. Ele deveria ser executado por funcionário público. Mas a nossa presença se deu pelo caos. Então, a justificativa foi emergencial e o caos que nós temos comprovado pelo diagnóstico de fotos e profissionais que se encontravam. Então, quando o município, pelos motivos que foram, de gestão anterior, não sei o que aconteceu, mas solicitou ajuda à Cruz Vermelha na condição estatutária de auxiliar do poder público dos serviços de saúde, aí ela tem a condição de ajudar, porque existe uma emergência. A emergência é o risco de morte eminente que aquele pronto-socorro oferecia ao município quando nós entramos aqui. Eu também concordo com o senhor, eu acho que a saúde deveria ser gerenciada e administrada pelos funcionários de carreira, principalmente no pronto-socorro, até que seria um atendimento mais humanitário, mais salutar. Hoje chegou para mim uma novidade, eu quero perguntar ao senhor se isso procede, que dentro do pronto-socorro tinha 2 cozinhas. Uma cozinha
que servia a alimentação dos funcionários contratados pela Cruz Vermelha e a cozinha que servia os funcionários da prefeitura. E sendo que todas as duas categorias de funcionários faziam o mesmo serviço. Procede? Sim. Uma das maiores dificuldades de gestão foi essa, porque o hospital ele é acoplado no pronto-socorro. E o que foi terceirizado foi somente o pronto-socorro. E, de alguma forma, as coisas se interligam ali, inclusive de funcionários. Então, existia, sim, a Cruz Vermelha é responsável pela alimentação dos funcionários dela. Mas a questão deles serem unificados e juntos se mistura. Então, havia a cozinha responsável para fornecer somente para os colaboradores que eram Cruz Vermelha. Então, quando o senhor fala que o problema todo é gestão, eu concordo com o senhor novamente, gestão. Como que um funcionário de carreira, um estatutário, vai trabalhar com a mesma satisfação, sabendo que ele tem uma comida, não lá essas coisas, e que o outro profissional, que é da Cruz Vermelha, faz o mesmo serviço, vai ter aquela comida bem melhor? É uma incoerência muito grande da atual administração. Vou passar a palavra aqui para o amigo. Obrigado, Pedro. Voltando ao foco nos funcionários, né, nas funcionárias, algumas funcionárias ainda não entraram no salário maternidade por ainda estar grávidas. Então, queria esse compromisso, e vou fazer justamente com o secretário de Saúde também, se vai haver o compromisso de pagamento da Cruz Vermelha, mesmo após receber, por exemplo, da Prefeitura, mas que isso pode se prolongar mais um pouco, e se há esse compromisso de pagar o salário maternidade das funcionárias que ainda não estão recebendo. Então, só corrigindo, não são 5, são 8. Porque, na verdade, o que estava em débito são 5. Porque alguns estão no INSS e não vivenciaram o problema ainda. Não tem só funcionário de licença maternidade, tem funcionários que estão doentes e estão afastados pelo INSS, mas quando eles voltarem, eles vão ter direito a toda a rescisão dele. Férias proporcionais, 13º, multa, tudo isso que um funcionário normal. Então, o nosso montante, a nossa dívida hoje é aproximadamente, sem multas e juros, uns R$500 mil só com fornecedor, que ficaram sem receber. Também vieram aqui, prestaram serviço ao município, segurança, alimentação, e até hoje não receberam. Assim, alguns já estão protestando, e outros ainda, pelo know-how, pela experiência, pelo conhecimento da instituição, ainda estão tentando uma negociação. Fora os outros 8 que vão ter que ser rescindidos. Então, essas colaboradoras que estão aqui, que estão na gestão de assistência maternidade, estão recebendo o salário mês. A hora que isso acabar, a gente tem que notificar a demissão. E aí vem o cálculo, aproximadamente, acho que a gente tem 2 médicas, se não me engano. Uma rescisão do médico gira em torno, aproximadamente, que está aí uns 2 anos, uns R$60 mil cada um. Se você considerar todos os salários, todos os 13º, multas, FGTS, isso completo. Então, esse é o tamanho do nosso problema. Aí nós estamos ainda tentando resolver de forma que se amenize, né, a situação. Ok. Outra pergunta que já foi dita anteriormente, mas para seguir a linha, qual o valor da dívida da Prefeitura? 489 mil hoje? Isso. Nessa faixa? Isso. 489, 194 e 16. Isso já considerando os 35 mil que foi pago na semana passada. Isso. Ok. Essas eram as minhas perguntas para a Cruz Vermelha. Se o Pedro Paulo tiver mais algumas perguntas, depois vou me dirigir ao... Não? Então... Presidente, posso fazer uma pergunta? Pois não. Uma coisa que na fala do senhor me chamou muita atenção. Na introdução, acho que foi agora há pouco, o senhor falou em caos. Caos na saúde pública, quando se fez a licitação para se convocar a Cruz Vermelha. Aí o senhor, Vossa Senhoria, ainda fala que pode ter vindo de gestões passadas. Eu, como representante, que participei de todos os processos de iniciação do governo, de instalação, de acompanhamento nesse sentido, eu realmente me recordo muito bem quando nós assumimos o governo e pegamos realmente um caos lá na questão do pronto-socorro. Questões dos médicos faltavam,
não tinham médicos quase nenhum, e os poucos que tinham, por questões de relacionamento com o gestor passado, eles não ficavam, foram todos embora. Foi isso que levou realmente, a pergunta de repente poderia ser para o secretário, levou à terceirização, essa questão de legalmente poderia ser feito quando se fala em caos, tem que atender, tem que socorrer aquela população que pegamos realmente nesse sentido. Eu me recordo de toneladas de remédio estragado. Vereador, é uma pergunta ou é um discurso? Não, uma pergunta. Realmente tinha uma situação no início, assim, quando a Cruz Vermelha foi contratada, quando Vossa Senhoria fala em caos, tinha realmente, eu gostaria de saber se realmente existia, vindo de gestões passadas, essa situação de falta de médicos lá, de médico mal acostumado, que é muito difícil, desculpe a colocação, Vossa Senhoria é médico, mas de médicos que queriam fazer no município o seu segundo emprego, quando na realidade, na sua fala, o senhor coloca muito bem que a intenção da Cruz Vermelha ao atuar no nosso município era realmente dar uma cara nova para a saúde, como dá em outros municípios. Então, existiu realmente esse caos? Então, tem que ser imparcial aqui na minha colocação. Eu vou dar a minha opinião de gestor, experiência de gestão. O que eu vi no pronto-socorro quando a gente chegou aqui, não podia ser coisa de 1 ano, 2. É coisa de aproximadamente uma década de gestão que estava ali, assim, aglomerado. Não conheço o processo de gestão anterior, não conheço quem fez, não conheço nem quem eram os gestores. Mas me parece que é um problema de gestão e de visão de gestão de anos. Agora, o próprio ministro, um dos ministros da saúde do governo Lula, ele citou numa das revistas que são do Ministério da Saúde, que existia uma relação esfinge com os médicos. A gente finge que paga, eles fingem que trabalham. Isso ele publicou e registrou como ministro da Saúde lá. Então, isso era uma coisa que se replica em vários municípios da região, até que se entende que precisa realmente arrumar uma solução de gestão. Tem que ter uma pessoa que entenda, que conheça profundamente gestão, que adote medidas no sentido de otimizar o serviço de saúde, reduzir custo e melhorar o atendimento, principalmente para aquelas pessoas mais vulneráveis, que são quem chega no pronto-socorro. Só mais uma pequena pergunta, presidente. Houve realmente uma grande melhora quando a Cruz Vermelha, prestando o seu trabalho? Vereador, você não quis escrever para escrever lá fora, conversei com cada vereador, você falou, não vou fazer pergunta. Pergunta, não discurso. Tá ligado. Vamos perguntar. A questão, eu queria saber se foi a Cruz Vermelha que realmente fez aquela questão, que a população ficava lá debaixo de sol e chuva, da questão da humanização, da melhoria no atendimento público. Eu acho que o foco é o pagamento dos funcionários e fornecedores, né? Não... Continua. Secretário de Saúde. Queria saber se ele tem vontade de fazer alguma introdução também, ou a gente já parte direto para as perguntas. Não, fica a seu critério. Não, estou respondendo. Direto na pergunta? Então vamos lá. Pergunta. Alô? Algumas funcionárias relataram que procuraram o senhor e o senhor meio que lavou as mãos em relação ao pagamento, colocando toda a responsabilidade em cima da Cruz Vermelha. Falou também que ia pagar o valor devido num segundo momento, quando a Cruz Vermelha apresentasse algum tipo as documentações necessárias, sem especificar quais documentações seriam essas. Então, queria saber se isso procede, e essa é a primeira pergunta. Bom, boa noite a todos, boa noite, nobres vereadores. Está baixo aqui também? Melhorar. Gostaria de primeiro agradecer ao ilustre vereador Felipe, né, pela convocação. É um tema muito importante para nós também e, de fato, a gente tem maior interesse de pôr um ponto final nessa história, né? Já há algum tempo que nós estamos trabalhando. Posso te dizer que todos os dias da semana uma equipe
dedicada para poder fazer esse levantamento, né, que é bastante complexo, a fim de que possamos chegar a algum número, né, e está colocando a discussão com a Cruz Vermelha. Gostaria sim de fazer, antes de te responder a pergunta, fazer uma breve introdução para que alguns colegas possam conhecer um pouquinho melhor o trabalho da Secretaria de Saúde nesse tema junto à Cruz Vermelha. Em dezembro de 2014, com a gestação da Clarissa, a antiga secretária de Saúde que me antecedeu, eu fui solicitado pelo prefeito que assumisse interinamente a função de secretário de Saúde, pois até então eu respondia pela Controladoria Geral do município, certo? E eu fui solicitado justamente porque já acompanhava um pouco mais de perto alguns processos da saúde, inclusive desde a gestação desse contrato aí com a Cruz Vermelha. Logo, não no primeiro momento, mas logo no momento seguinte, eu fui solicitado para que ajudasse a elaborar, inclusive, esse processo de licitação. Então, como o nobre presidente da Cruz Vermelha já comentou, num primeiro momento foi feito um processo emergencial. Realmente a situação que nós encontramos não era nada confortável para qualquer gestor que pudesse resolver num curto espaço de tempo as soluções que ali se urgenciavam. Justamente a população que vai ao pronto-socorro, né, toda a população, mas principalmente os menos favorecidos. Então foi nesse sentido que o prefeito decidiu por contratar uma empresa que pudesse dar mais velocidade às aquisições de medicação, insumos, de equipamentos, tudo que faz um pronto-socorro funcionar. E tínhamos, sim, um problema gravíssimo com relação a RPAs. Né? Nós tínhamos funcionários, muitos deles médicos, que recebiam RPA há mais de 8 anos. Isso é indevido, né? O Tribunal de Contas nos cobra que a gente não ultrapasse um determinado limite de tempo bem inferior a eles. Então, uma maneira que nós tínhamos, né, para poder atender todas as demandas da população, né, o precário estado que se encontrava, principalmente o pronto-socorro, a questão de climatização que era drástico, né? Nós tínhamos ali, quem conhece o pronto-socorro, ele tem um hall onde é feita a parte de hidratação. Tem uma série de cadeiras que a pessoa fica lá tomando soro e na prática aquilo ali entrava pela veia e saía pelos poros, porque você tinha ali um telhado translúcido que fazia aquilo ali virar um forno. Então, pensando nessas melhorias, né, que foi a melhoria desse espaço, com isolamento, a melhoria com a implantação de ares condicionados, a questão da classificação de risco, que é uma exigência até hoje do SUS, questão até de humanização. Então, o mais grave é atendido primeiro e não fica lá até correndo risco de morte na fila enquanto chega a sua vez. Então, uma série de melhorias que foram alcançadas com a presença e a chegada da Cruz Vermelha num tempo que a gestão não conseguiria fazer pelos próprios trâmites legais que exigem. Né? Por exemplo, um processo de licitação, você, com todo o seu esforço, você não consegue fazer em menos de 4 meses. Né? Então, tem coisa que não dá para esperar realmente. Né? Então, a intenção de contratar uma empresa foi justamente para a gente ganhar agilidade e dar uma resposta mais rápida para a população. Né? Esse processo começou muito bem,
Logo apresentou-se uma série de mudanças, como essas que eu comentei, uma melhoria geral no estado do prédio, pintura, uma adequação bem interessante. Passados os 6 primeiros meses, ambas as partes demonstraram interesse em dar continuidade por ter sido uma experiência exitosa, certo? E como o colega falou, foi também quando começou alguns problemas que tivemos, né? Então o desenho já estava feito, a maioria das implantações já estavam feitas também, implantadas, e começamos a aumentar nossa preocupação com o Tribunal de Contas, porque uma coisa é você ter um contrato emergencial, outra coisa é você ter um contrato normal, diria, onde todos os dois o tribunal exige bastante de ambas as partes para que não tenhamos problemas futuros, né? Então, introduzimos no processo uma auditoria interna e um controle interno, praticamente que viveram dedicados a esse contrato durante o tempo que ele permaneceu. E vieram as divergências com relação à interpretação da lei, né? Uma série de glosas foram acontecendo, porque como que funciona? É importante que vocês entendam como é que funciona o processo de prestação de contas. Mensalmente, né, a empresa contratada, ela presta o serviço, um exemplo, do dia 1º ao dia 30 ou 31, e logo no início do mês seguinte, ela apresenta, né, um calhamaço, vamos dizer assim, de prestações de contas, de tudo que foi utilizado, como notas fiscais de medicação, de insumos, a folha de pagamento dos médicos, de todos os profissionais, tudo que está contemplado naquele contrato, né? E é um trabalho bastante grande, de fato. E após essa entrega, a Secretaria, através da sua auditoria e do controle interno, faz uma análise, né? Levanta eventuais não conformidades e devolve à empresa prestadora de serviço para que ela, num tempo pré-determinado entre as partes, dê o retorno, complementando aquela documentação. Muitas vezes são coisas simples, como, por exemplo, você, de repente, um médico faltou, você precisou contratar um outro médico e faz isso por RPA. Só uma interrupção, só para esclarecer. Quanto tempo normalmente dura essas análises de cada glosa mensal? Olha, nós tínhamos contratados, eu não vou saber te falar exatamente, então me perdoe aqui se eu falar um tempo errado. O que nós contratamos era, acho que 5 ou 10 dias para poder fazer a análise e depois um tempo parecido para poder dar o retorno. A ideia é que se fechasse antes da próxima prestação de contas, para o que fosse acertado, né, durante esse período de análise, fosse pago na prestação seguinte. Tá? Então, é um tempo que deveria ser inferior a 30 dias. Então, após essa análise, eu acabei me desfocando aqui, estava seguindo uma linha de raciocínio. Mas vamos lá. Após essa análise, vereador, é levantado todas as glosas, certo? E encaminhado para a prestadora de serviço, que poderá ter a oportunidade de, como eu estava dando exemplo, pegar o recibo, assinatura no comprovante do RPA de que o médico realmente recebeu aquele valor. Pegar, por exemplo, uma nota fiscal que ela precisa ser autenticada
por 2 fiscais no verso dizendo que recebeu aquele material. Isso são exigências legais. Nós não podemos nos furtar a aceitar um pagamento onde você não tenha essa documentação toda em boa ordem, porque senão você está fazendo um pagamento indevido. Então, toda a preocupação o tempo todo nunca foi criar dificuldade, embora a gente saiba que isso acabou criando dificuldade. Mas a preocupação é justamente proteger o erário público para que você, lá na frente, pague exatamente aquilo que é devido e não cause nenhum custo, né, adicional àquilo que realmente foi tratado e foi efetivamente prestado o serviço. A ideia toda desse controle é que a gente alcance esse nível de segurança para que a gente consiga ter bastante tranquilidade quando você faz o pagamento. Tá? O dinheiro é público, o dinheiro tem que ser respeitado e a gente trata isso com bastante seriedade. Essas têm sido as principais dificuldades nessa relação com a Cruz Vermelha. Tá? O tempo de resposta tem sido bastante longo. Tá? Eu tenho aqui, poderia estar citando aqui uma série de e-mails, peguei só um pouquinho, tá, do que a gente levantou lá nesses... Foram 2 anos foram 2 anos de contrato. Então, havia realmente uma série de dificuldades no retorno dessas informações, tá? E não vou fazer aqui, né, criticar a Cruz Vermelha só. Nós também tivemos nossas dificuldades lá, né? A secretaria é uma secretaria muito dinâmica. Todo dia você tem uma série de demandas e por volta e meia você precisa sim tirar o funcionário que está exclusivo, focado naquele atendimento, para fazer um atendimento mais urgente, mais emergencial. A pergunta, pode repetir, por gentileza? Alguns funcionários relataram que o procuraram e que o senhor deixou entender que lavou as mãos. Falou que não iria pagar o valor devido, pois a Cruz Vermelha não apresentava a documentação necessária. Olha, há que se colocar um filtro aí, né? Se os funcionários tivessem, não é o caso, não precisa expor, mas não acredito que essa fala tenha saído da minha boca dessa forma, como foi colocado aí no seu relato, né? Não é um assunto que eu trato assim com tanto desinteresse, muito pelo contrário, né? É sim verdade de que a responsabilidade hoje, como já foi dito pelo Carlos, originalmente da Cruz Vermelha, mas eu sei que nós somos subsidiários a essa responsabilidade e em momento nenhum nós vamos nos furtar a isso. Já disse e repito, não há interesse nenhum da Prefeitura de reter qualquer centavo que não nos caiba, né? Todo o dinheiro que é devido será pago. A única coisa, o vereador, que eu gostaria de deixar claro para todo o público, que esses pagamentos só não foram feitos, tá? Porque ainda não temos a segurança jurídica de pagá-lo, porque a situação também se reverte. Se eu, como responsável da secretaria, né, através dos meus assessores, faço um pagamento sem um suporte jurídico, a responsabilidade é minha. Aí eu vou estar sendo inquirido aqui por essa casa de leis, o porquê de eu ter feito um pagamento indevido. Isso eu acho que é ainda pior, né? Então, é de muita responsabilidade quando você tem um contrato nas mãos de 7 milhões, salvo aí 7 milhões e 700 por ano, né? Até gostaria de esclarecer o vereador, ilustre vereador Pedro Paulo, quando colocou na primeira vez lá, ele citou um número de
11 milhões por ano. Não é bem esse o número, tá, vereador? São muitas informações e a gente pode, às vezes, se confundir. Não, mas... não, eu não confundi, não. O senhor que entendeu mal. Era um convênio de 7.588.000 em 12 meses. E já tinha um de 3.238.000 em 6 meses. Somando, daria 1 ano e meio e 11 milhões. Mas está gravada a informação que foi passada. Eu estava lá, estava prestando atenção, estava na plateia. Foi passada realmente só a informação de que seriam para 12 meses. Mas está correto agora essa correção aí, são para 18 meses. Tá? Então, qual que é a ideia desse contrato que nós firmamos com a Cruz Vermelha? Isso é importante também deixar claro. É o seguinte, tem um valor que é um teto, tá? Que dá em média de R$650 mil por mês. Né? Esse valor é um valor que te dá uma certa segurança de você tendo o recurso e entendendo que é necessário fazer aquele gasto, você pode chegar até esse valor. Mas nós sempre trabalhamos com valores bem inferiores. Né? Em momento algum a gente quer gastar além do que realmente é necessário. Então, se a gente entende que para prestar os serviços que foram contratados não são necessários 650 mil, mas sim 500 mil, vamos gastar os 500 mil. Só para o senhor ter ideia, vereadores. Hoje nós estamos com uma outra empresa e a gente está gastando em torno de 450 mil, certo? Por mês. Então a gente está fazendo um esforço contínuo de estar reduzindo esse gasto. Né? Não é muito simples, a demanda vem aumentando, o recurso vem diminuindo, então o gerenciamento disso é todo dia, o dia todo, em vários aspectos. Não vou nem me atrelar aqui para não fugir do foco. Tá? Mas é importante vocês entenderem que esse recurso, né, é de 7.700.000, mas não foram gastos esses 7.700.000 com a Cruz Vermelha, não. Foi um valor bem aquém. Por acaso eu não tenho aqui, mas algo em torno de 6 milhões, eu acredito, uma média de 500 mil por mês, 500 e poucos mil, certo? Vamos lá, só para não fugir do tema, eu peço até para a gente responder de forma sucinta e direta as perguntas, justamente para tentar sairmos daqui hoje com esse caso resolvido. Né? Quando eu perguntei quanto tempo dura essa análise e esse controle interno da Secretaria de Saúde, e quando o senhor responde que é inferior ao tempo de 30 dias, e essas glosas acontecem desde maio de 2015, pelo que eu tive acesso, né? Início de janeiro, final de dezembro, mas como o contrato terminou em novembro, no final de dezembro, com festas, início de janeiro, essa análise toda, teoricamente, já deveria ter acontecido e hoje o senhor teria base jurídica para efetuar o pagamento. Então, com base nisso, sabendo que essa análise, teoricamente, já deveria ter sido feita, qual o valor devido, o que a Prefeitura assume de dívida com a Cruz Vermelha? Bem objetiva, né, a pergunta. Eu só preciso fazer um esclarecimento aí, que quando eu citei que um tempo, né, inferior a 30 dias, é um tempo ideal, tá? Não é o tempo que aconteceu mês após mês, né, pelas dificuldades que eu já comentei aqui, principalmente de retorno da informação em boa forma, que é quando você consegue fechar o processo, é quando você tem toda a documentação em boa ordem. Né? Ou seja, tudo como manda o Tribunal de Contas. Tá? Então, quando você conclui o processo, você tem uma responsabilidade mais do que redobrada, porque você realmente tem que fazer toda a análise, e nós estamos fazendo isso. Eu determinei que fosse pego lá desde o primeiro dia do contrato e fosse feita uma análise mês a mês, muito apurada, para que não houvesse divergências quando nós fomos apresentar esse número. Esse número, vereador, ele chegou às minhas mãos hoje, tá? É um número que bate com a informação muito próximo ao que o presidente da Cruz Vermelha apresentou aqui,
tá? Algo em torno de 490 mil. Porém, esse número não é um valor que a gente consiga já ter liberado com segurança. Isso que eu quero deixar claro, tá? Esse número tem cláusulas muito críticas, como, por exemplo, um reajuste, né, que foi concedido pela Cruz Vermelha aos funcionários que não estava previsto no contrato, tá? E não havendo previsão no contrato, o contrato é a minha lei, eu tenho que seguir aquela lei, né? Então aí vai caber uma discussão jurídica nos tribunais, e assim que o tribunal determinar, se for a favor da Cruz Vermelha, nós faremos o pagamento assim que for determinado. Se não, realmente não é um valor devido, e aí a Cruz Vermelha vai abrir mão desse valor por determinação judicial. Isso que eu queria deixar claro, tá? É algo que foge à competência da Secretaria. Nós não nos sentimos seguros, tá? Para fazer esse pagamento, né? Isso é uma posição ainda, como esse relatório chegou para mim hoje, tá? Está sendo encaminhado para a Procuradoria. Então, em mais alguns dias, a gente tem uma decisão final da Procuradoria do município, que é quem vai fazer esses encaminhamentos e comunicar à Cruz Vermelha o nosso número definitivo. E aí a gente vai tratar isso, a gente já havia falando com a Cruz Vermelha, que alguma coisa a gente só vai realmente conseguir pagar mediante decisão judicial, tá? E a gente não tem problema de ir para um tribunal para poder resolver isso. O que eu não posso simplesmente é fazer um pagamento onde eu não tenha segurança jurídica, tá? Então isso realmente eu não vou fazer, até porque depois recai sobre a minha pessoa, né? O meu CPF que vai se responsabilizar por isso. Então não é correto, e a gente vai fazer tudo conforme manda a lei. Não, sem dúvida. Então, já foi um grande passo, né? Até quando as funcionárias e a Cruz Vermelha entrou em contato, e essa dívida não era reconhecida. A informação que me chegou é que não havia dívida da Prefeitura. Não, essa informação realmente não procede. Foi o que me chegou. Então, já conseguimos alguns avanços, né? Já foi pago, na semana passada, 35 mil, já é uma forma. E eu entendo a questão jurídica, entendo que o que não está previsto no contrato, realmente, o poder público não tem condições de pagar, e que tem coisas que vai depender de ordem judicial. Mas desses 490 mil, e eu vou tentar ser bem pragmático, porque as funcionárias precisam e a gente precisa sair daqui com uma resolução. Quanto tempo demora para pagar, qual é a primeira parcela, o que dá para fazer, e para tentar a gente sair daqui com algum acordo, porque tudo bem, vai para a Procuradoria, não é 490, é 495 ou 470, mas nós temos certeza que acima de 400 mil né? Não dá para variar tanto assim um parecer do controle interno da saúde. Então, é possível fazer esse pagamento em quanto tempo dos 400 mil para a Cruz Vermelha, e a Cruz Vermelha se responsabilizar dentro desse pagamento, que está na seguinte ordem, na ordem dos funcionários e depois os fornecedores, e obviamente, primeiramente, o FGTS, que ainda falta uma parcela, e assim, pragmaticamente, quando que vai ser pago isso e quando vai resolver o problema dessas famílias, porque não é só a pessoa, né? Isso muitas vezes envolve a família inteira, porque também a Cruz Vermelha abre mão de juros, pelo que falou, que está previsto em contrato, que a Prefeitura teria que pagar, então esse valor, obviamente, seria maior que isso, multas, enfim, diversas questões, porém, as funcionárias também já entraram no cheque especial, já compraram no cartão, não tiveram como pagar, então, para a gente acertar isso quanto antes, quando que vai ser efetuado esse pagamento e de que forma? Vereador, hoje numa conversa muito breve, meio que de pé de ouvido com o secretário de Finanças, né,
expus para ele rapidamente o valor que nós já tínhamos liberado, que não é esse valor, eu acho que está todo mundo entendendo, né? É um valor bem inferior, e ele, perguntei se ele conseguiria, né, efetuar de imediato esse pagamento, e ele disse que de imediato, diria até, a gente já está na última semana do mês, tá, início do mês agora, até para poder acabar de apacentar as questões trabalhistas, né, nós faríamos um outro pagamento de R$35 mil, como foi o último já combinado com o senhor prefeito, certo? Eu não tenho uma data exata, eu gostaria de passar para vocês aqui uma data exata, mas eu me comprometo a passar essa informação para a Câmara de Vereadores até amanhã. Mas não uma data exata, mas até que prazo esses 35 mil? Acredito que em 10 dias seja possível, porque nós dependemos, né, dos repasses dos governos, né, federal e estadual. Então, como já conseguimos fechar a folha de pagamento na semana passada, o que entrar agora é justamente para pagar os fornecedores, tá? Então é assim que a Prefeitura vem administrando suas contas. E, infelizmente, a gente fica muito na mão do governo federal e estadual, né, aguardando os repasses. Quando atrasa, a gente fica realmente de calça curta aí. Por isso aí até a gente agradece aí a ajuda de vocês com relação à aprovação à venda dos terrenos e esse cofinanciamento que foi também liberado hoje, realmente ajuda muito a tocar a Prefeitura. 35 mil em 10 dias, faltarão 435, em torno desse valor. Prazo? Esse valor, vereador Felipe, eu não posso lhe passar um prazo, não seria uma atitude consequente da minha parte, devido à análise jurídica, que ainda vai ser feita, como eu comentei aqui, tá? Só após essa análise é que eu consigo ter uma previsão para passar para a Cruz Vermelha e para os senhores de como que a gente vai efetuar esse pagamento, tá? Não é nem passar para nós, vereadores. Como eu falei mais uma vez, as famílias estão no aguardo e eu acho que não seria prudente nós finalizarmos essa sessão sem a resolução do problema. As famílias já terão sua situação resolvida com essa parcela de 35 mil. Ela cobre todo o montante que ficou. Não as rescisões. Sim, cobre sim. As rescisões, uma médica só, está na faixa de 60 mil reais. Certo. Então, mas assim, o valor como um todo, 435 mil, 490 mil ainda não é consenso, isso pode variar. Na gestão pública, o senhor sabe, 5% para cima, 5% para baixo, mas dentro dessa lógica, menos de 400 mil, nós todos sabemos que não é, a partir do momento que o senhor traz o número de 490 mil. Prazo para isso? Vereador, eu não vou poder te passar um prazo devido aos motivos que eu já deixei claro aqui, tá? É impossível te passar um prazo, seria uma incoerência da minha parte e eu não vou fazer isso. Mas a dívida da Prefeitura, eu acredito que seja de responsabilidade, a partir do momento que o senhor assume que existe uma dívida, de dar prazo. Não adianta nós terminarmos a sessão e daqui a não sei quanto tempo esse problema voltar de alguma maneira. Então, tudo bem, não tem como dar um prazo, mas eu acho que falta, a partir do momento que reconheceu, falta dar esse passo de garantir esse pagamento. Nós sabemos que a crise está aí, que a Prefeitura não vai ter 400 mil reais ou mais para acertar, mas acredito que sim, que um prazo deveria colocar, né? Mas eu precisava, para finalizar minhas questões, já que o prazo não vai ser dado aqui hoje, preciso que faça o compromisso de não abandonar essas famílias e assumir, a Prefeitura assumir essa responsabilidade, sim, com essas funcionárias, as que já estão recebendo salário maternidade, as que não estão, as que estão de licença médica, enfim, que assumir um compromisso público que é, sim, corresponsabilidade da Prefeitura e que essa não vai abandonar, não vai deixar de receber, não vai deixar de responder, não vai abandonar realmente quem mais precisa. Sim, vereador, concordo plenamente, a gente nunca vai se furtar da nossa corresponsabilidade e tudo que tiver ao nosso alcance, né, será feito sim, e no tempo mais curto. É meu interesse também, como eu disse no início, colocar um ponto final nessa história e virar a página, tá?
a gente entende, né, toda a necessidade das famílias envolvidas, e o que é direito será pago, não tenha dúvida nenhuma. Agora, realmente só será pago o que é direito. Então, desses 400 e poucos mil, mais da metade vai ser discutido numa outra instância, certo? Isso que eu quero deixar claro. Não sei se o senhor entendeu isso na minha fala. Então, não são 490 mil. O senhor atestou aqui que está na faixa de 480 mil, 490 mil. A partir do momento que o senhor fala que é a metade disso, não se encontra na faixa. Não, o senhor não entendeu a minha fala. Vamos lá. Eu vou repetir, então, quantas vezes for necessário para que toda a comunidade aqui fique bem claro. Tá? O montante total que foi levantado por ambas as partes está batendo em torno de 490 mil. Tá? Se tudo que eles solicitam, tá, fosse legal de se pagar, ou se for, porque pode ser que, né, um tribunal nos diga que a gente seja obrigado a pagar, tá? Com a documentação que se tem, tá, e com as coisas que não estão previstas no contrato, se isso tudo um juiz determinar que a gente tem que pagar isso, vai dar esse montante, tá? Vamos falar de 490 mil. Secretário, me desculpa, mas não foi isso que o senhor falou. Está gravado. O senhor está jogando na responsabilidade inteira desse valor para a Justiça. Sim, sim, mas eu falei isso claramente aqui o tempo todo. Entendi. Bom, então é isso que eu tinha para perguntar hoje. Eu gostaria já de deixar uma segunda reunião nesse sentido encaminhada para a gente continuar cobrando. É como eu falei, quando eu entro em um caso como esse, em específico, eu vou até o final, entendeu? Tem pessoas e tem famílias, além de empresas que dependem também desse pagamento para pagar seus funcionários, enfim, é uma cadeia que está envolvida nisso que nós precisamos ter essa responsabilidade. Fico preocupado com essa divergência de valores, mas estou satisfeito que já teve esse primeiro passo de reconhecer essa dívida. Vai ser feito o pagamento de 35 mil, mas deixando claro que não resolve nem de longe o problema, ameniza, e vamos continuar cobrando. Agradeço por ter feito esse compromisso também de não abandonar as famílias, e vou passar a palavra aqui para o vereador Pedro Paulo, que vai continuar com algumas perguntas, e se eu achar necessário, volto a falar. Vou ser bem objetivo e rápido, para não tomar muito tempo do senhor secretário. Não, o senhor, fique à vontade. No início da sua fala, o senhor falou que assumiu interinamente a Secretaria de Saúde. O senhor continua interinamente assumindo a Secretaria de Saúde? Hoje o senhor é secretário de fato de direito, com uma portaria nomeando o senhor como secretário? Exatamente, sou secretário de fato e de direito, com a portaria me nomeando secretário, salvo engano, a partir do dia 1º de julho, do último. Então, o senhor, como secretário de fato de direito, o senhor pode me falar, nesse período de 12 meses que teve esse convênio com a Cruz Vermelha, que nota o senhor daria para a saúde de Pinheiral, especificamente para o pronto-socorro de Pinheiral, nesses 12 meses, de 0 a 10, que nota o senhor daria? Senhor presidente, por favor. Eu disse no começo da minha fala, isso não está pertinente a isso, já é política. Se for para fazer política, eu vou fazer aqui também. Não. Calma. Não vamos mudar do assunto, não, vereador. Vamos só falar sobre a Cruz Vermelha. Nós combinamos. Ô, Bedrosa, que é isso, rapaz? Calma, rapaz. Não responde. Não responde. Não responde, cara. O senhor não responde, o senhor vai estar no direito do senhor. Mas se o nobre colega, não sei o que está acontecendo, se ele acalmar, ele vai entender. Por que eu pergunto que nota o senhor daria? Porque quando o senhor fala que gasta... Pedrozinho. Deixa eu responder, Pedrosa. Senhor secretário, o senhor me desculpa a agressividade do nobre colega, mas eu não sei por que eu destempero. O senhor vai me entender. Quando o senhor fala hoje, justamente por isso a nota, quando o senhor falou do convênio, que hoje o senhor tem uma empresa
que em vez de 550 a 600 mil, o senhor vai gastar 450 mil, é onde eu queria saber qual foi a influência, a melhoria da Cruz Vermelha dentro do nosso município. Não tem nada de política. O senhor responde se o senhor quiser. Bom, a melhoria, não tenho problema em responder. A melhoria está a olhos nus, é só você, quem conheceu o pronto-socorro anteriormente e após a chegada da Cruz Vermelha e agora na continuidade com a Viva Rio. É só ir lá e visitar, você vai ter uma série de melhoras, controle de atendimento, você sabe hoje quem que você tem que atender primeiro, você tem um ambiente climatizado, você tem um prédio melhorado, você tem equipamentos em boa ordem, então você tem uma série de melhorias, senhor vereador. Então tá. Agora, dar nota é complicado, né? Nota é um referencial muito pessoal, eu posso... é difícil. Não, tudo bem. Porque, como o senhor fala que melhorou o pronto-socorro com a Cruz Vermelha, gastando esse montante aproximadamente de 600 mil reais, no meu entender, como tudo já subiu e tudo está cada dia mais caro, eu acho que hoje vai ser difícil o senhor manter o padrão que o senhor tinha com 450 mil, ou com a Cruz Vermelha ou com outra empresa. Aí eu pergunto ao senhor, por que não permaneceu com a Cruz Vermelha? Olha, justamente vários motivos, nobre vereador. Um deles justamente foram esses desgastes, né, que nós vínhamos correndo junto com a direção da Cruz Vermelha com relação às questões de pagamento, né? Então, nós temos uma auditora que ela falou, não faço mais auditoria no processo, porque assim, todo mês é o mesmo problema que eu aponto no mês anterior, repete-se no mês seguinte. Então, isso ao longo do tempo vai se desgastando muito, porque você tem que falar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes a mesma coisa, realmente é um processo bastante desgastante, né? Então, da mesma forma que a gente tem uma série de coisas a elogiar, a gente tem uma série de coisas que a gente precisava ter melhorado, principalmente na relação que a gente não teve um êxito total, tá? E a gente optou, né, por fazer um novo processo, tá? Também de forma pública, transparente, nós qualificamos OS aqui no município, né? Vocês ajudaram, inclusive, com a aprovação da lei das OS. Mais uma vez eu deixo aqui meu agradecimento, não tive oportunidade na época. Então, é uma maneira nova, mais aceita pelos tribunais de contas e que a gente, inclusive, pretende ampliar, né, isso com outras contratações através de outras OS também. A gente entende que é uma forma que está sendo muito bem aceita, bastante transparente, e a gente fica bastante tranquilo também dessa outra forma de contratação. Certo. Eu vou fazer uma pergunta para o representante da Cruz Vermelha e agradecer a sua presença, senhor secretário. E o senhor me desculpa se o senhor também entendeu como se eu estivesse fazendo política. Em momento nenhum eu falei falta de ambulância, não falei falta de medicamento, não falei de 300 mil que eu arrumei para emenda para a saúde. Eu não vim fazer política, eu vim fazer pergunta a respeito da Cruz Vermelha. Okay. Agora eu vou... Vereador, deixa eu só usar o seu espaço um minutinho. Com certeza. De repente, seria só uma sugestão ao secretário. Será que nós não conseguimos, secretário, fazer pelo menos uma quitação, não desmerecendo a classe médica, qual eu respeito, tenho na família, sei o trabalho que é de um médico, mas não seria possível, pelo menos, o município fazer essa quitação com as pessoas de menor aporte financeiro, e a gente deixar essas rescisões dos médicos, que é um valor mais elevado, que a gente sabe que não vai conseguir se fazer nesse momento, porque acho que isso já ajudaria muito o que tem se buscado, que a procura aí essas pessoas que não conseguiram receber o salário maternidade. Então,
de repente seria interessante, será que a Prefeitura não consegue arcar com esse compromisso? Vereadora, eu entendo que com essa parcela que a gente está fazendo aí num prazo mais curto, a Cruz Vermelha vai poder quitar essas dívidas com essas pessoas, né, cujos salários são um pouco, quer dizer, bem menores que um salário de médico. Entendeu, vereador? Né? Porque eu acho que é porque o médico também ele tem outros empregos, outros lugares, e pelo que eu estou vendo, pela colocação do senhor, né, de hoje, essas pessoas elas estão com mais essa necessidade de receber, mais pressa, mais urgência. Então, é uma sugestão. A única de se fazer questão, esse compromisso. concordo plenamente, eu acho que esse é o foco e é isso que está tentando ser feito com essas duas parcelas de 35. A questão é que existem funcionárias que nem entraram ainda no salário maternidade. Então tem que haver essa previsão de pagamento, eu tenho isso em mente, que nós deveríamos sair daqui já com esse escalonamento. Eu sugiro, só cortando, que a Cruz Vermelha apresente qual que é esse valor, né, que a Secretaria não tem ainda o conhecimento, para que a gente possa ver o quanto ultrapassa, além desses 35 mil, e que a gente possa realmente tentar priorizar esse recurso. Se tiver dentro do recurso que a gente pode liberar e tendo o recurso em caixa, a gente vai fazer isso da forma mais rápida, como sempre fizemos. E para ser mais claro também, qual é o valor, então, tirando a parte que a Prefeitura vai contestar na Justiça, qual é o valor que a Prefeitura já pode aqui hoje assumir como dívida com a Cruz Vermelha, exceto que vai brigar na Justiça? Qual é esse valor hoje? E se, com esse valor, o presidente da Cruz Vermelha, eu repasso a palavra, você fala o valor, e o presidente da Cruz Vermelha completa. E o presidente da Cruz Vermelha completa se com esse valor já dá para começar ou finalizar o acerto com essas funcionárias. Qual o valor hoje que a Prefeitura entende, a Secretaria de Saúde reconhece como dívida, tirando o fato da briga judicial? Então, vereador, eu gostaria, tá, até para não criar uma expectativa que pode ser mudada e de repente eu ficar aqui de mentiroso, não gostaria de passar essa informação após a análise do meu jurídico, que aí eu poderia lhe passar uma informação muito mais consistente, tá? Gostaria que o senhor entendesse aí, só para a gente... Eu falo o número, se é grande ou se é pequeno, não interessa, é que cria uma expectativa. E esse número pode ser facilmente revertido ou para mais ou para menos após uma análise jurídica que ainda não aconteceu. Entendi, secretário, mas me perdoe a insistência. 30 dias da análise, então, teoricamente, de janeiro já deveria ter acabado essa análise. Tempo para estar no jurídico, isso já teve de sobra, né? Nós já estamos no final do mês de março. Fora isso, tem 15 dias que o senhor foi convocado para vir aqui na Câmara, já sabia o assunto, como o vereador Pedrosa até já se exaltou e bateu na mesa, é a Cruz Vermelha, e eu acredito que o senhor já poderia ter vindo mais preparado, gostaria até da atenção do senhor, gostaria que o senhor tivesse vindo até mais preparado justamente para dar essas respostas que a população espera, já que o assunto é tão curto, é um assunto tão específico, eu acreditava que essa resposta, esse momento do jurídico, porque já é de praxe, nós que convivemos na administração pública há algum tempo, quando não tem resposta, manda para o jurídico. O jurídico é aquele assunto que ninguém domina, ninguém sabe, a população em si não sabe como que anda dentro do jurídico, mas já teria tempo suficiente, acredito eu, para dar pelo menos um posicionamento. Uma resposta teoricamente simples, eu não estou cobrando um número exato, estou cobrando quanto na casa do aproximadamente a Prefeitura reconhece de dívida para a gente já começar o escalonamento do pagamento. Só para, assim, realmente eu não sei quando foi votado esse requerimento, né? Para mim chegou a informação justamente há uma semana atrás. Me desculpa, mas o líder de governo não acontece nada nessa Câmara sem levar para o prefeito e para a Secretaria de Saúde. Não, estou falando para mim. Tudo bem. Estou te afirmando que chegou nessa data.
Tudo tem bem. necessidade Até de eu mesmo passar mandei no- mensagem para o senhor, então o senhor sabia. Não. Então mandou semana passada, foi quando eu tomei conhecimento. E eu não estou usando de nenhum. E não estou usando de nenhuma desculpa, como o senhor quis deixar evidente na sua fala, que quando não se sabe o que fazer, manda para o jurídico. Não, nada disso. Realmente, a informação foi finalizada hoje, tá? Pela equipe que está dedicada a esses levantamentos. É porque é muito fácil chegar e falar assim, um mês ainda não fez, mas um mês é muito dia. São muitos dias. Só que, se vocês forem conhecer a quantidade de volumes, né, são simplesmente 24 volumes, cada volume dessa grossura assim. Então, vocês podem ter a noção do que é fazer análise de linha por linha desses volumes todos, para que a gente possa ter um número relativamente seguro para poder estar apresentar nessa casa, nessa data, certo? Então, se eu fosse aguardar para começar essa análise, confirmada aqui, foi dia 14 a votação, tá? Acredite o senhor ou não, eu tomei ciência disso há exatos 8 dias atrás, na segunda-feira passada, mesmo que fosse 14 dias atrás, eu não teria a menor condição de fazer uma análise, né, de 24 volumes, cada volume dessa grossura, para trazer essa informação aqui para... Eu já estava fazendo essa análise, porque é meu interesse, né, pela terceira vez, colocar um ponto final nessa prestação de contas com a Cruz Vermelha e a gente virar a página, né? Então, assim, fica registrado que a Secretaria não está se furtando em momento nenhum de todo esforço para que a gente consiga concluir esse processo, né? Já tem outro processo que eu já estou fazendo análise, que é o da empresa atual, e ainda tocando o anterior. Bom, é muito complicado, apesar da ansiedade que o senhor está apresentando em trazer essa informação, entendo perfeitamente que seria o ideal que a gente conseguisse ter um número aqui. Mas é muito perigoso também a gente falar um número e amanhã ou depois esse número se mudar completamente. Então eu peço o entendimento dos senhores para que a gente, num segundo momento, após a análise jurídica, da qual eu vou pedir prioridade, para que a gente consiga estar trazendo essa informação de forma definitiva. Só para finalizar, qual o prazo dessa análise jurídica para que a gente possa voltar a cobrar do senhor essa resposta? Vou consultar o jurídico para te informar. Agradeço. Passa a palavra ao representante da Cruz Vermelha. Eu acho que em uma hora e meia que nós estamos aqui aproximadamente, vocês puderam qualificar a dificuldade que nós tivemos em um ano. Não precisa de muito tempo para poder entender o que aconteceu, o que está acontecendo. O convênio foi encerrado em outubro, nós estamos em abril. Nós não temos dados exatos de nada para ser apresentado. O sistema de auditoria, ele existe a Associação Nacional dos Auditores, e não dá para inventar a roda. O convênio parou para ser criado um sistema de auditoria feito pelo Lauriston durante um tempo. Eu, vendo a dificuldade técnica na gestão, propus a Cruz Vermelha pagasse uma auditora indicada pelo próprio gestor em comum acordo para tentar ajudar o processo. A auditora veio de Piraí, que já gerencia vários processos públicos. Me chamou muita atenção quando ela desistiu, que a palavra dela foi o seguinte, eu acho que alguém aqui também já deduziu isso no raciocínio aí. Você é gestor público, você está glosando uma instituição há um ano, o que você está fazendo com ela ainda? Você está dizendo para o Tribunal de Contas que ela não é boa, porque ela faz errado e você persiste.
Eu queria corrigir a fala, porque até o momento final houve insistência para que a Cruz Vermelha ficasse. A Cruz Vermelha não participou do processo porque não quis. Foi uma decisão interna do Conselho, pelas coisas que estavam acontecendo, de não permanecer mais em Pinheiral, porque havia o convite que se continuasse. Eu queria pedir, presidente, que eu acho que, não só pela Cruz Vermelha e pela história da Cruz Vermelha, mas também pelos munícipes que vão ser prejudicados, que a Câmara, na condição de controladora, né, do Executivo, que nós acompanhássemos de perto em sessões consecutivas a evolução desse processo. A judicialização, como é dito em palavra fácil, é um processo moroso, sacrificante e muitas vezes assim, ela ocorre quando as partes não se entendem. E quando a gente fala em justiça, acho que o Lauston fala muito fácil pensando só na parte trabalhista. Aqui existe uma relação público-privada. A justiça é composta também da área civil e criminal. Então, se for necessário, a judicialização ela vai ser feita em todas as áreas, baseadas em documentações que existem dentro dessa relação do convênio. Baseado nisso, eu queria propor, eu já propus ao prefeito hoje, se não me engano ontem, eu queria mais uma vez propor tentando um acordo. Só para finalizar, existe uma coisa no direito que chama jurisprudência. Não sei se tem algum advogado aqui, deve ter vários presentes. A Cruz Vermelha faz convênio desde 2001 e o Tribunal de Contas nunca questionou esse tipo, se chama equilíbrio econômico-financeiro. Quando eu contrato um colaborador terceirizado e há um dissídio, um acordo coletivo, ele tem direito à reposição da inflação do ano anterior. Então, ele está subordinado a sofrer o dissídio, quer dizer, a correção somente do que ele perdeu no ano. E isso, a instituição terceirizada entra na prefeitura, como a gente fez, e pedindo um equilíbrio econômico-financeiro. Então, foi feito em todos os convênios, e é feito em todos os convênios, não há nenhuma ilegalidade, nem reprovação do Tribunal de Contas por jurisprudência. Existe jurisprudência sobre esse fato. Então, muito me preocupa, e é o que eu quero tirar a Pinheiral agora, eu quero falar em tese. Isso está acontecendo no estado do Rio de Janeiro inteiro, né? As instituições tradicionais que se mantêm na região, elas têm representante aqui, então nós estamos aqui para defender. A gente está acontecendo em vários outros municípios, né, a perda total, isso tem que ser atentado, dos direitos trabalhistas. De várias instituições, como Barra Mansa, por exemplo, estão sem receber nada, que são OS que são fabricadas lá no governo federal e caem para poder participar do processo legislativo e continuar. Então, mais uma vez, em tese, o que a gente tem ouvido dizer é que existe a tendência da burocratização para oficializar o golpe. É o calote, desculpe. Então, você burocratiza para oficializar um calote e não pagar. Eu acho que isso não existe hombridade nisso, não existe respeito com munícipes, não existe respeito com quem prestou o serviço. Então, para finalizar, eu gostaria de pedir ao presidente da Câmara uma coisa, que seria o controle da Câmara sobre esses fatos. Eu vou me comprometer em encaminhar o contrato, o plano de trabalho e o nosso ponto de vista do contrato. E a cobrança sem multa, sem juros, sem coisa nenhuma. Muito pior do que a certeza, né, a insegurança é a certeza, não ter a certeza. Então, quer dizer, sem a certeza de quanto e o que e quando vai receber, eu não tenho como negociar com o colaborador, com o fornecedor. Então, para isso, eu, assim, mais uma vez, repito aqui, a disponibilidade da Cruz Vermelha em resolver. Esse valor que é residual, o que eu te falei, não existe jurisprudência, e até com o próprio procurador, eu já conversei na porta do pronto-socorro, ele mesmo falou pessoalmente que não havia problema nenhum, existe jurisprudência nisso, da prefeitura. João, se não me engano, né? João. Me falou isso pessoalmente, a gente conversa com o Danilo presente. Então, a minha proposta seria, a gente precisa de uma perspectiva. Eu não posso, desde outubro até hoje, o que eu falo para os colaboradores? Eu tenho atendido eles em momento nenhum, se tiver alguém aqui pode desmentir, no meu consultório, na Cruz Vermelha, passei meu telefone, meu WhatsApp, em momento nenhum deixamos de dar a satisfação a eles, porque eu acho que a gente vai junto até o fim nessa história. E se houver a possibilidade de outros recursos entrarem, a gente vai dar prioridade para eles também, já isso foi claro. Então, eu queria oficializar para a Câmara também a proposta desse saldo remanescente, 489.194,16, isso ser parcelado em 5 vezes iguais, para que a gente entende também a questão
do problema financeiro que os municípios passam, né, a perda de royalties de petróleo, crise econômica, para que a gente possa, tendo um valor fixo, poder chamar os colaboradores, o Ministério Público também vai estar presente nesse processo, porque já foi intimado, dizer, vai ter que ser feito um TAC, né, que é um termo de ajuste de conduta, vai ter que ser feito, dizer, olha, nós temos isso, dá para negociar com isso? Agora, sem ter uma posição, uma coisa vaga, subjetiva, não tem como a gente partir de princípio nenhum e a gente vai evoluir para uma coisa que vai gerar problema para todas as partes, para a Prefeitura, para a Cruz Vermelha. Então eu vou retificar as duas coisas. Primeiro, o pedido que a Câmara marque uma outra audiência para daqui a um mês, que a gente acompanhe isso de perto, no sentido de estar conseguindo chegar num consenso e solicitar e oficializar esse acordo, que seja pago em parcelas, né, dividido esse valor em 5, que eu acho que fica viável para o município, e a gente pode chamar também os colaboradores, deixar tudo claro e transparente. E eu queria convidar aqui, quem tiver necessidade, quiser conhecer o trabalho da Cruz Vermelha ou as contas, as portas estão abertas. Lógico que a gente tem que agendar previamente, para vocês verem a conta corrente, o que foi depositado, os meses, as notas fiscais, tudo que eu disse, está lá. E as portas estão abertas para vocês irem conhecer. Se quiserem, qualquer munícipe, só avisa antes que a gente mostra para vocês. Ok? Senhor presidente, só para encerrar mais uma fala, para encerrar minha fala por hoje, agradecer a presença do secretário, agradecer a presença dos representantes da Cruz Vermelha, e que chegava... A gente tinha uma dúvida, a verdade é essa, se a Prefeitura devia ou não devia. Hoje nós estamos saindo daqui sabendo que a Prefeitura deve estar naquela situação, devo, não nego, pago o dia que puder. Ponto. Mas já é alguma coisa para essas famílias que estão sem receber, sabendo que vai receber, porque a Cruz Vermelha se comprometeu aqui em pagar assim que receber. E mais uma vez, agradecer a presença de vocês, do secretário, do representante da Cruz Vermelha, e desculpa as alterações do novo colega, que está meio nervoso, mas foi muito proveitosa a vinda de vocês aqui, e obrigado. Passa a palavra ao Presidente. secretário. A palavra ao secretário. Bom, a fala do TAC é nova, né? E a gente não tem nenhuma objeção, desde que o Ministério Público, o órgão, né, competente, indique que a gente pode fazer um TAC, né, depois de analisar todas as prestações de contas, que aí nós estaremos dispondo, né, para tal fim, né? Como eu já falei, o objetivo é mútuo de estar encontrando uma solução, né? Não tenho interesse em reter nenhum centavo, né, que pertença não só à Cruz Vermelha, mas com qualquer outro fornecedor de produto ou serviço do município. A César o que é de César. E a gente também, né, da mesma forma, agradece a oportunidade de estar aqui prestando esse esclarecimento, né? É algo que a gente já vem fazendo aí junto aos bairros, né? A gente tem um projeto da saúde, conversando com a saúde, que a gente faz um comitê itinerante, então já é uma prática nossa, a gente pode estar vindo aqui quantas vezes quiserem, a gente vai ter o maior prazer de estar prestando esclarecimentos. Aqui mesmo tem uma série de informações que foram levantadas hoje, que numa outra oportunidade, porque hoje realmente já está se alongando muito, a gente gostaria de prestar alguns esclarecimentos, né, como o cofinanciamento, que foi abordado aqui hoje, o valor a gente já falou, da Cruz Vermelha, uma série de outras coisas que estão anotadas aqui. E, bom, é isso. Fica o desejo da gente também chegar num denominador comum, que seja bom para todas as partes, com a segurança que é necessária, né? A gente também não pode ser responsável de tentar chegar numa solução de forma amadora, que depois vai dar problema para todas as partes envolvidas, né? Então,
a coisa tem que ser feita com muita responsabilidade e quando chega a um limite onde o seu entendimento é superado sem chegar a uma solução, você realmente tem que envolver novos atores aí. Esse é o meu ponto de vista, por isso que eu fui enfático aqui em falar da presença tanto do jurídico, que vai estar entrando nesse processo nesse momento agora, quanto também de uma eventual judicialização. Agora, se de repente o TAC for uma solução mais rápida, a gente também está aberto a isso. Eu quero também achar a solução para o problema, tá? Desde que seja segura. Meu único ponto é isso. Obrigado aí pela fala. Vai, vereador. Alô. Senhor presidente, também da mesma forma, agradecer aí, representante da Cruz Vermelha, secretário, pedir aos senhores desculpa, a gente se exalta um pouco, eu pedi desculpa ao nosso colega Pedro Paulo quando eu interferi na sua fala, porque entendi que a gente estava aqui para tratar de uma coisa extremamente técnica, e todos sabemos que é um ano eleitoral, e desculpa, Pedro Paulo, eu interpretei mal a questão da nota da saúde, eu interpretei como uma coisa política, e de repente Vossa Excelência explicou, não era. Mas, a priori, quando Vossa Excelência fala em dar nota, eu interpretei extremamente como uma coisa extremamente política, então venho aqui, pedir desculpa, presidente, pela coisa, também parabenizar o secretário, o representante da Cruz Vermelha, aos senhores que estão aí, vereador Felipe, Pedro, Fadu, tá? Amigo Pedro. Batalhando por essa causa aí, que eu acho importante, tenho certeza que chegarão a um consenso final que as pessoas, os munícipes, não percam. Então, parabéns aí. Desculpa, Pedro Paulo, por ter me exaltado um pouco. Só por isso, questão política. O senhor não tem que pedir desculpa comigo, eu entendo. Se o senhor quer pedir desculpa com alguém, peça com o público, que ninguém saiu de casa para viver ninguém nervoso, xingando. Não, mas o combinado aqui era para fazer as coisas extremamente técnica. Política é no palanque que a gente faz, não é aqui não. Política partidária e dar nota no palanque, senhor presidente, não é aqui. Para finalizar, gostaria de deixar aqui, estava em conversa com o vereador Pedro Paulo, um requerimento já convocando pessoalmente, para não haver esse delay no tempo de convocação, convocando o secretário de Saúde e a Cruz Vermelha mais uma vez para a sessão do dia 2 de maio, que cai numa segunda-feira, emblemático, que é um dia após o dia do trabalho, e acredito que até lá há tempo suficiente, tempo de sobra para já ter passado pelo jurídico, passado pelo controle interno e a gente chegar aqui já com um posicionamento. Então, gostaria de fazer esse requerimento verbal em conjunto com o vereador Pedro Paulo, para que a gente possa votar isso e já aceitar essa convocação com motivo específico, a solução do problema da Cruz Vermelha. Não havendo mais nada a possível tratar? votar, presidente? Não, requerimento votado na sessão ordinária. A gente coloca, então, em... Sessão ordinária. Segunda-feira. Não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença e a atenção dedicada a esta Casa Legislativa pelo secretário municipal de Saúde, o senhor Lauriston Guimarães de Oliveira, ao presidente da Cruz Vermelha Brasileira, filial Barra Mansa, senhor Carlos Gustavo Lousada Medeiros, e ao administrador da Cruz Vermelha Brasileira, filial Barra Mansa, senhor Danilo Tadeu Rodrigues Carvalho. E declaro encerrada, presidente, audiência de convocação. Boa noite a todos.